Legal. Como que começou isso, cara? Conta para nós Quer aí. Como falar? é que vocês tiveram essa ideia, que é muito bacana? Como que começou? Vocês conta um pouquinho da história de vocês como casal e como isso fez vocês hoje se tornarem essa referência nessa criação de conteúdos aí para atrair as pessoas e despertar a consciência acerca de problemas sérios, né, no casamento, mas que vocês tratam de uma forma divertida para atrair essas pessoas para ter uma Conta aí, transformação Manu. de Como vida. é que a gente começou? Explica aí. Então, nós na vida real, assim, nós somos muito engraçados já. A gente é muito difícil, assim, eu acho que eu conto no dedo quantas vezes nenhuma mão a gente brigou. Nós temos 12 anos de casados, mas nunca teve uma briga séria, nunca teve nada muito sério. Então, a gente tira sarro de muita situação. Então, quando o Júlio fazia alguma coisa, eu ficava brava, mas logo já dava risada. Ele a mesma coisa. Então, a gente já é, assim, meio divertido, brincalhão. A gente já fazia essa situação acontecer na nossa vida. E aí veio a pandemia. E o Júlio já trabalhava com a internet. Ele já fazia diversas coisas, já lançava curso, já fazia um monte de coisa. E aí, um dia, ele falou, pô, vou gravar um vídeo. E aí... De desafio, né? um desafio e tu vê a tua reação. Eu falei, tá bom. Só que nesse dia, foi um dia que eu tava muito mal. Eu tava, assim, péssima, pra falar a verdade. Então, eu tava no quarto, trancada, e ele deitou ali do meu lado e me esculachou, assim. Ele falou, você quer ter uma paniquete? Uma Não, paniquete. deixa eu explicar essa parte do vídeo. Era um vídeo que era assim, era uma caixinha de perguntas que falava assim, Vinícius, Você tem uma paniquete? deixa eu Não, perguntar uma coisa. pode falar, Lili. Teria como vocês mudar de ambiente para você ficar, para a gente ficar legal aqui? Você ficar em um e ele em outro? Não tem. Não tem como, Cada amor. um entrava Não no tem seu como. Instagram? Não dá, só dá pra ficar Meu nesse. celular tá lá, não. Não sei onde tá. A dela, agora há pouco a gente estava procurando ele para mandar mensagem, ela perdeu e não sabe onde encontrou. Real. Onde tá. Não sei se tá com a minha Porque filha. ficou com a filha, aí não sei se ela desceu para A minha filha jogar tá no... lá embaixo, não sei o que ela fez, sei que subiu. Vamos lá, resumindo então. Aí essa parte do Vamos vídeo, lá. né? Foi um vídeo que a gente falava sobre traição, que era por que que os homens traem. E aí eu fiz de um jeito engraçado, né? Ela não esperava o vídeo. Eu falei, ó, gente, vocês traem porque a mulher é feia? Negativo, ó. Tá aqui a minha. Ela tava com o cabelo todo esvoaçado, daquele jeito, deitada na cama, jogada. Falei, tá vendo? Eu amo essa mulher que nunca traí ela. Olha o jeito que ela tá. E ela começou a ficar nervosa, foi pra cima de mim, deu uns tapas ali e tal. Esse vídeo viralizou, deu mais de 1 milhão de visualizações em 24 horas, passou de 2 milhões. E foi daí que começou. Até então a gente não gerava conteúdo pra internet nesse sentido, de casal, nada disso. Tanto é que era no antigo TikTok, que era outro nome, acho que era Dub Special, né? Era no antigo TikTok. E aí ele viralizou, e aí a gente mudou pro Casal Check. A gente foi lá, transicionou pro Casal Check, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí a gente falou, vamos começar a postar vídeos engraçadinhos assim de comédia. Aí pegamos desafios, trenzinhas, caixinha de perguntas e tal, e Começamos com a caixinha as de coisas começaram a perguntas. acontecer. A gente fala assim que pra gente aconteceu assim, não que isso é um método que vai acontecer com todo mundo. Mas a gente saiu de 0 seguidores e em 30 dias a gente tinha 100 mil seguidores e um contrato com a plataforma. Uau. Então a gente saiu de 0 seguidores a 100 mil e um contrato recebendo em dólar. Então foi assim, a gente caiu meio de paraquedas. Eu sou social media, então já executava a função de social media. Parei, agora a gente só faz isso. Mas na época, então tinha mais ou menos um macete de trabalhar com algoritmo, eu sabia mais ou menos qual era o assunto de evidência, onde pesquisar, onde buscar. Mas esse vídeo foi totalmente espontâneo. A gente postou e aconteceu. Não foi uma parada programada. Foi muito espontâneo. Tanto é que eu lembro como fosse hoje, assim. No dia seguinte ele me acordou, amor, acorda, acorda. E eu falei, o que foi, Júlio? Ele, você não sabe o que aconteceu. Meu, do nada o nosso vídeo tem milhões de seguidores. A gente tá bombando na internet, as pessoas mandando print que apareceu em tal lugar. Foi pro João Kleber, foi pro Encrenca. Não, foi pro João Kleber. Eu falei, gente, a gente vai parar no teste de fidelidade. Eu falei, meu Deus! Aí bombou. Aí depois a gente começou literalmente com caixinha de perguntas. Só caixinha de perguntas mesmo. Todo mundo mandava. E era muito engraçado porque eu não sou uma mulher ciumenta. Então a gente brincava com isso muito na caixinha de perguntas. Então as pessoas falavam muito das ex do Júlio.
E foi isso que fez a gente bombar, assim, de cara na caixinha de pergunta. Todo mundo perguntava, quem é a Carol? Que foi a primeira namorada do Júlio. Quem é a Amanda? Que aí era uma mulher que a gente teve um problema. E tinha várias coisas, assim, que o pessoal perguntava. Por que fulana? Ah, o que era CBR? Eu lembro que a gente bombou de caixinha de perguntas na época que o Júlio inventou o tal do CBR. E a gente fazia as lives em cima da CBR. E lotava de gente. Era incrível. Então, foi do nada, assim. E aí, eu lembro que nós começamos no TikTok. E em uma semana, o Júlio migrou pro Kawaii. E aí, quando nós entramos no Kawaii, assim, foi... Quando a gente entrou no Kawaii, na verdade, não tinha... Era tudo mato verde. Ninguém tava fazendo nada lá. Ninguém sabia nada, ninguém sabia da rede social. Chamaram a gente porque falaram que pagava. Falaram, ó, tá pagando, tá querem vir. A gente começou a produzir conteúdo lá e... foi um absurdo. Foi esse que a gente saiu de zero pra semana. Foi coisa de uma semana, assim, a gente não acreditou, porque no TikTok demorou. E quando bombou de uma vez. O Kawaii não. Nós entramos, em uma semana, a gente tava lá em cima, com contrato, com tudo. Aí eu falei, aqui no Instagram já perdeu uma conta, essa é a segunda. No Instagram nós já perdemos, é verdade. No Instagram já perdemos uma conta. Aí fomos fazer o da conta agora, então vai até agora. E tá aí, gente. E a gente traz a realidade de uma forma, assim, engraçada. Mas sempre mantendo a conscientização das pessoas, né? Casais. Basicamente é isso. Top. Muito bom, muito bom. Para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Nós estamos nessa live aqui com esse casal abençoado aí, o casal Check. Depois a gente vai falar um pouquinho desse nome Check aí, que me chamou muita atenção quando vocês falaram dele, né? Eu sou o Alexandre Morelli, para quem segue aí o casal Check e está aqui no nosso Instagram. Essa rainha linda que vocês estão vendo aí é minha esposa, Leninha Morelli. Juntos nós temos 5 filhos. E nós estamos há 1 ano aqui em São Paulo, né? Nós viemos de Goiânia. E a partir desse 1 ano, a gente entendeu que um dos nossos propósitos, todo mundo sabe que nós temos múltiplos propósitos, um dos nossos propósitos é falar sobre casamento transformado, né? Nós tivemos uma história, nós somos casados há 12 anos, fizemos 12 anos agora em dezembro, e nós tivemos altos e baixos dentro do nosso casamento, e a gente resolveu se posicionar como um casal que nesse tempo vai, de fato, falar sobre as dores, né? Vocês contam de forma alegre e divertida sobre várias dores que os casais passam e nós, de fato, vivemos várias dores no nosso casamento. Então, a gente decidiu ter um posicionamento como casal para que a gente possa atingir outros casais e ajudar na restauração, na reconstrução e na transformação de casamentos. Então, por isso que eu convidei vocês aqui hoje para a gente bater um papo, estar junto, né? Então, a minha esposa aí, minha rainha aí, vai falar um pouquinho agora das dores que nós vivemos nesse casamento. Não tem nada de engraçado, mas eu tenho certeza que hoje a gente dá risada de tudo que a gente passou, porque tudo que a gente viveu foi um grande aprendizado. E eu quero já que o casal Check, já vou lançar um desafio para vocês. Vocês vão pegar nossas histórias aqui dessa live e vão transformar ela aí em algo engraçado depois. Nós vamos ser um modelo para vocês contar aí, tá bom? Então, Leninha, começa aí, meu amor. Começa lá do início, lá um pouquinho. A gente tem aí mais uns 30 minutinhos de live. Você que está aí nessa live, fica aí até o final, que no final dessa live aí a gente vai fazer um convite e vamos entregar um presente para todo mundo que ficar aí na live, Você pode tá bom? eu chamar vocês de meninos? Imagina. Que eu acho que a gente é um pouquinho mais velho, né, amor? Só um pouquinho. O Ale e você não tem cara de mais velho, não. Mas... Então, já que ele lançou esse desafio de você contar a história, eu não ia falar sobre isso, mas eu acho que é interessante para a história que vocês vão criar, né? Por exemplo, assim, era uma vez uma princesa que conheceu um príncipe e esse príncipe virou sapo. Então, na hora que vocês forem criar, vocês já podem começar assim. Porque quando eu conheci o Alê,
parecia um sonho encantado, aquele homem lindo, ele é lindo até hoje, elegante, charmoso, aquele, Aí, assim, ele tem uma cara de magnata, gente, desde quando eu conheci ele. Ele só tinha um Fiat, um Fiat tinha duas portas, né, amor? E, e aí, Exato. mas era assim, a postura dele, o posicionamento dele era de um gentleman, um verdadeiro príncipe mesmo. Ele foi muito posicionado, ele foi muito decidido. Tanto é que a gente se casou com 6 meses, né? 6 meses já estávamos casados. Mas aí, o que aconteceu na historinha? O príncipe virou sapo. meu Deus. 6 meses e um dia o príncipe virou sapo. E aí foi uma longa história que nós vivemos aí de perseverança, né? De oração, de aprendizado. E eu estava falando agorinha com a Karina, né? Que hoje é tão interessante, a gente olha para trás, olha para tudo que né, Leninha, olha para tudo que a gente viveu. Eu fico tão feliz. É meio louco isso, né? Eu fico feliz, eu agradeço a Deus. Por quê? Porque hoje a gente tem história para contar. Hoje a gente pode compartilhar e restaurar casamentos. As meninas que andam comigo, elas falam assim, Leninha, eu gosto tanto de me inspirar em você porque você é real, né? E aí elas vendo a minha história, vendo quem eu sou, toda a mensagem que a gente passa, elas geram esperança. E é o que a gente mais fala, é possível sim você viver uma transformação no casamento, é possível sim você mudar, a sua história mudar. Porque hoje a gente vê os casamentos descartáveis, né? Então, de 6 meses e um dia do príncipe que virou sapo, eu perseverei durante 10 anos, meninos. 10 anos orando, 10 anos tendo paciência, 10 anos assim, acreditando que um dia a gente ia viver isso que nós vivemos hoje. E a gente se alegra com isso. Eu louvo a Deus por isso. Falo assim, uau, o que era dor, né? O que doeu muito, hoje para mim é alegria. E hoje eu tenho o privilégio de ter algo para contar, sabe? De ter algo para passar para as pessoas, para abençoar essa geração, para fazer com que essa geração acredite novamente no casamento. E eu me sinto muito feliz com isso. E o que eu admirei em vocês, essa questão aí da alegria, né? Dessa jeito de brincar, é que você lembra, amor, que eu falava antes? Eu falava, nossa, eu quero que a gente seja os melhores amigos um do outro. Eu quero que a gente ri quando um falhar, quando um falar uma bobeira, quando um errar, a gente sorri disso. E não, assim, apontar a pedra, jogar a primeira pedra, acusar, né? Então, assim, eu acho muito legal isso. Acho muito válido vocês transmitirem. Porque, assim, dentro do casamento, às vezes o marido, o esposo, ele tem os amigos dele. E às vezes tem as amigas também, apesar de que eu não concordo, tá, gente? A Leninha não concorda com esse negócio de marido ter amiga, de homem ter amiga e nem a mulher ter amigo. Esse negócio não dá muito certo. Ainda mais se ele for muito viril. Se ele for muito viril, não tem esse negócio de amiga, não, gente. A amiga vai ser amiga da esposa. Não, Ó, já já vai modelando a Leninha aí, ó. Pra você fazer esse. Amiga para homem viril, gente. E pensa, vocês são bonitos desse tanto, só deu ruim esse negócio de amigo. De amiga, só deu ruim nessa história. é verdade. E aí, eu me perdi aqui na história, gente. E aí eu falava pra gente ser bastante... Que o meu desejo era que a gente sorrisse juntos, né? Sorrisse. E às vezes os homens têm amizade, sorri, se diverte com os homens, com os amigos, na hora de um futebol, na hora de um churrasco, né? Na hora ali para quem bebe tomar sua cerveja. Aí ele brinca. Aí as mulheres olham pro marido e falam assim, ah, mas quem é esse? Quem é esse? Porque o Shurek lá de casa, né? Sapo, virou sapo, ele não sorri assim. Ele não sorri assim comigo, ele não brinca assim comigo. Esse sorriso lindo aí, gente, não tinha. Aí se diverte, brinca e tal. Eu ficava assim, falei, mas quem é esse Jesus que eu não conheço? Então, assim, eu acho que era um desejo que eu tinha e hoje a gente vive isso.
Hoje eu estava mostrando umas fotos, amor, aqui na plataforma para uma senhora. Eu falei assim, olha esse casal aqui, o semblante desse casal há 2 anos atrás, uns 3 anos atrás. E olha essa foto agora. Ela falou assim, nossa, o olho de vocês estão brilhando e vocês estão sorrindo. E nas outras fotos, o olho de vocês não tinha brilho e vocês não sorriam. Eu falei, é uma realidade. Hoje a gente pode brincar, né, amor? Hoje a gente sorri. Hoje, apesar de que o meu esposo ele é bem colérico, sabe? Mas aí hoje já não tem esse negócio. A gente já sorri, já brinca. Então, assim, para o casal, isso que vocês fazem, eu acho fundamental. Para trazer essa dinâmica de alegria, de amizade, para não ser preciso de eu me divertir somente com as amigas. E nem o esposo sair para se divertir, ou seja, em casa ele não tem alegria, ou seja, com a esposa dele ele não se diverte, ele não pode ser ele tem que sair de casa e ir para um futebol ou para um bar para ele ser ele, para ele sorrir, né? Para quebrar essa coisa de que casamento é chato, de que casamento você não pode ser amigo. Não, pode sim, tá aí um casal, gente, um casal precioso, que eles se divertem junto. E hoje eu e o Alê somos gratos ao Senhor, porque hoje a gente pode se divertir junto, a gente sorri junto, a gente já olha as bobeiras assim e se alegra, e se aceita, né? Então é lindo o ministério de vocês, que frutifique muito e que traga mesmo alegria para os casamentos. Gratidão. Dando um gancho no que É você muito falou bom. aí, ô Leni, É muito tem bom. uma coisa que a gente conversava há muitos anos atrás já. A gente já teve várias fases no nosso casamento. Aqui no decorrer dessa live a gente vai falar um pouco. Diversas fases, né? Porque teve, por exemplo, teve a fase de adaptação. Eu, menino, cuidado pela mamãe ali, que tinha a roupa passada, né? Que a comidinha ali na mesa o tempo todo. Casei com ela, que era filhinha de papai também, que o papai adulava, tava ali, dava de tudo. Então a gente teve um choque muito grande no começo. Acho que os primeiros 4 meses, 5 meses ali do nosso casamento foi tipo Jesus versus Fred Krueger, assim mesmo. Era um atrito muito grande. E aí a gente passou de crise financeira, uma série de coisas. Hoje a gente está vivendo a melhor fase do nosso casamento. A gente tem 10 anos de casado, vai fazer 11 agora. A gente está vivendo a melhor fase do nosso casamento. Isso que você falou, a gente sempre conversou isso há alguns anos atrás sobre o poder da unidade do casal. Que quando o casal ele se une de verdade em todas as esferas, eles prosperam em todas as áreas. Então, às vezes, eu falava para ela assim, vamos fazer tal coisa? Ela, não, eu tô com a cabeça em outro lugar, eu vou fazer tal coisa. E aí eu falava, poxa, amor, mas a Bíblia não diz que casa dividida não prospera, que reino dividido não subsiste, a gente tem que estar junto. E às vezes ela vinha com uma parada, poxa, vamos fazer tal coisa? Eu, não, estou em outra vibe. E a gente nunca conseguia prosperar juntos. Então a gente fala que hoje a gente está vivendo a nossa melhor fase, porque tudo a gente faz juntos. A pandemia ela veio, ela obrigou a gente a ficar dentro de casa. Eu tinha um centro automotivo, Uau. vocês falaram do centro automotivo, né, que vocês têm. A gente tinha um centro automotivo também aqui numa avenida movimentada da cidade. A gente foi obrigado a fechar esse centro automotivo porque aqui na cidade não podia abrir nada. Então, o nosso custo fixo era muito alto e aí fui embolotando custo fixo. A gente teve que fechar as pressas, vender os equipamentos para pagar o que tinha que pagar. Então, foi uma Fechou doideira. a casa também, para o amor não sair correndo? Hã? Fechou as janelas da casa também, para o amor não sair correndo? Porque diz que quando o financeiro aperta, o amor sai correndo. Não, e assim, lógico que nesse período que a gente vendeu nosso centro automotivo, a gente não estava tão ruim financeiramente, a gente estava razoavelmente bem. Eu estava morando aqui onde a gente mora. Então a gente não passou um perrengue financeiro nessa época, a gente passou antes do centro automotivo. A gente vendeu, pagou o que tinha, já tinha uma reserva lá no banco, estava tudo certo. Mas quando a gente decidiu trabalhar juntos de verdade, a gente falou assim, caramba, vamos pegar isso que a gente está fazendo agora com a internet, vamos fazer juntos. Se tiver uma Então, mentoria, se tiver uma parada, vamos fazer juntos. só para entender, na pandemia vocês passaram de boa juntos em casa? Sim, na pandemia a gente passou tranquilo. Então, pera, deixa eu te cortar só um pouquinho. Lá em casa, na pandemia, foi no início da nossa restauração, né, amor? Você lembra o que eu falava? Foi. E ficou nós 4 em casa porque a gente estava com Covid. Então, a gente passou um período pós, bem para não chegar a contaminação. Você lembra, amor, o que eu falava? Amor, não lembro
exatamente, mas Eu conta aí falava, pra pelo turma aí. amor de Deus, vocês cooperam, porque senão eu vou jogar você da janela. Não, Eu vou aqui, jogar filho, eu vou jogar marido, que eu não tô aguentando mais ficar aqui trancada com vocês. aonde a gente mora, é um condomínio que ele é 90% completo, né? Tem parque, tem tudo. Então, a nossa filha ela já tem 7 anos, a Sassá. Na pandemia, ela tinha menos. Os meus pais moram na outra torre, na mesma torre, porém na frente. Então, todo mundo pegou Covid junto, menos eu e a minha irmã. Então, imagina, eu cuidei de todo mundo, com todo mundo. Quando eu peguei, foi no fim, e mesmo assim, eu não peguei ficar ruim, eu fiquei na fé mesmo. Eu expulsava e falava, sai demônio daqui, esse corpo não pega nada não. E aí ia pro sol de manhã, e todo dia de manhã, 7 horas da manhã, né, amor? Ia pro sol, fazia caminhada, falando, esse Vitamina negócio D. não pega. E aí eu cuidei de todo mundo. Então eu falei, meu, quando acabou, eu falei, eu preciso respirar um pouco, sair, sabe, fazer outras coisas. Tava louca pra ver um shopping, pra ver pessoas, sabe, pra gastar, pra sair do ambiente. Então a gente passou esse período junto e eu vi que foi muito bom. Foi um trabalhar de Deus, literalmente, foi um trabalhar de Deus. Para alguns casais foi uma separação. A gente conhece diversos que na pandemia, infelizmente, deixaram isso afetar. Para outros foi uma restauração e para outros foi um aprendizado. E para nós foi isso, foi um aprendizado, porque veio uma profissão melhor, veio um aprendizado de uma profissão, veio contratos, veio ensinamentos, veio a gente saber lidar melhor com muitas situações, principalmente com os nossos filhos, com a pequenininha, porque a pandemia ela criou muita ansiedade, muita coisa. Eu acabei ficando grávida, então muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que o tempo mais difícil pra gente, assim, na época de gravação mesmo, foi quando eu fiquei grávida. Porque a minha segunda gestação foi muito complicada. Então eu não conseguia gravar. E um dos vídeos que mais bombou nosso, agora na gestação, foi um vídeo que eu falei pra ele, eu vou correr, vou segurar a barriga, senão a Giovana vai nascer, tá? Que eu não podia. O tampão tinha caído, eu tinha que ficar de repouso. Eu não podia gravar. E a gente tinha que gravar, porque a gente não podia perder um contrato. E aí eu falei, eu vou correr, vou segurar a barriga. E quando você tiver a reação, filho, tem que dar no primeiro vídeo. Tem alguma reação. Se errar, já era. Se errar, acabou. Vai ser só esse. E literalmente, foi só esse que foi o vídeo da planta e do cachorro. Que eu saio correndo. Toda vez que eu assistia, eu morria de rir. Eu não podia rir, porque senão a Giovana ia nascer. Então a gente viu que foi um aprendizado mesmo. E assim, eu não sei se o Júlio já comentou, mas hoje a gente é muito grato por diversas coisas mesmo. E uma das é que a gente pode falar que nós também restauramos muitos casamentos, né? Eu não vim de um lar cristão, pelo contrário, eu vim de outro lado, ele já não, né? Também não veio de um lar cristão, mas muito mais cedo do que eu. Eu encontrei o Júlio já cristã, né? Olhei pra cara dele e falei assim, é o seguinte, você quer namorar comigo? Quero. Então a gente tem 1 ano pra casar. Nós casamos, porque eu não ia enrolar mais, casamos, e tudo começou na nossa vida muito rápido, e a gente viu também que era um trabalhar, uma pressa de Deus. Era isso que a gente imaginava, que Deus tinha pressa em nos formar logo, porque ele sabia que juntos a gente ia fazer muita bagunça no inferno. Então, eu tinha certeza do que Deus estava unindo. E eu não desisti uma vez sequer. A gente teve muitas adversidades, né, amor? Muitas adversidades para não estar juntos. Muitas pessoas contra, né? E eu sempre falei para ele, eu vou casar com você. E junto a gente vai movimentar o inferno, filho. Vai ficar louco. E foi isso que a gente fez. Nós cuidamos de muitos jovens, né, amor? Centenas e centenas de jovens nós restauramos, nós cuidamos. Nós cuidamos de muitos casamentos, restauramos muitos casamentos. E aí depois Deus levou a gente para essa área, porque Deus sabia que a gente era dessa forma, assim, meio engraçado, sarcástico. A gente gosta de pegar coisas do cotidiano e brincar. Não cortando a minha esposa, já cortando, tem os lados positivos e os lados negativos, né? Tem aquele momento onde as pessoas falaram, caramba, mas, poxa, vocês
empresário, do nada fazendo vídeo na internet de casais. Cara, não tem nada a ver, fazendo vídeo de comédia, porque a gente não tinha essa exposição na internet antes. Raramente eu postava uns stories, raramente eu postava alguma coisa. A gente não aparecia assim na internet. Então teve o lado aparentemente contrário no começo. Muita gente se esquivou, muita gente abandonou, muita gente deixou a gente de lado, jogou de escanteio. Mas hoje, essas mesmas pessoas, depois que as coisas começaram a acontecer, depois que uma chave virou na nossa direção, essas pessoas procuram a gente. Caramba, como é que faz? Ajuda. Poxa, eu tô pensando em fazer alguma coisa. Então, sempre tive na cabeça que as pessoas elas vão criticar, elas vão falar, elas vão tentar de todas as maneiras nos impedir, porque elas estão revelando os seus próprios fracassos. Elas não conseguiram, elas não chegaram lá, então elas querem te paralisar por conta disso. Porque elas sabem que você também pode sair daquele meio, né? Sair daquela existência. E eu não posso deixar de exaltar a Deus sempre, em tudo que eu faço, nas mentorias que eu apresento, eu não posso deixar de exaltar a Deus, independente se as pessoas que a gente conversa são cristãos ou não, porque tudo que a gente vive é resposta de oração. Tudo que a gente vive. Isso que a gente está vivendo hoje, os contratos do Casal Check, as parcerias, acesso, a gente está indo para a televisão, a gente está monetizando, recebendo em dólar, tudo isso foi resposta de monte, por exemplo. A gente subir no cima do monte para orar, eu e ela só, sem ninguém, sem filmar, sem divulgar para ninguém, e falar, Deus, preciso de uma resposta aqui nessa área. Eu preciso que alguma coisa aconteça aqui, porque se não acontecer vai dar problema. E aí Deus vem com a resposta. Só para vocês terem a noção, para passar já para o Ale aí, porque eu estou falando demais, teve uma situação que aconteceu, que foi essa do Casal Check, que a gente começou a monetizar em um período tão curto de tempo, foi que a gente subiu e falou, caramba, a gente tem uma reserva lá, a gente vendeu o nosso centro automotivo, ou seja, não tem mais com que ganhar dinheiro, e, Senhor, a gente precisa que aconteça alguma coisa aqui nessa área. Se for para a gente gravar vídeos e ganhar dinheiro com isso, abre alguma porta aí, manda um contrato, faz a gente monetizar. Se não for, dá uma luz para a gente, porque em tudo na nossa vida foi assim, a gente passou por diversas áreas, trabalhou com diversas coisas e Deus sempre designou, sempre direcionou. A gente subiu no monte, no mesmo dia a gente teve uma resposta, no outro dia a gente assinou um contrato, foi muito rápido as coisas acontecerem. Então eu disse para Deus no alto daquele monte que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de falar, eu exaltaria o nome dele. Que não é o Casal Check, porque poderia ser qualquer outra pessoa. Foi porque Deus resolveu apertar ali o interruptor e acender a luz e fazer a gente brilhar. E eu creio que é só o começo. E eu creio que tudo isso tem um propósito, a gente sabe por que a gente faz as coisas. Tudo isso tem um propósito, eu sei que muitas vidas vão ser restauradas, muitos casamentos vão ser restaurados através disso. Top. É isso aí. Parabéns, parabéns. Por até aqui, né? Porque é só o começo. Quando a gente passou a pandemia, eu comecei na pandemia em 2020, no início de 2020. Vocês estão me ouvindo? Tá. No início de 2020, eu estava muito bem posicionado no governo, né? Eu era o número 2 da educação profissional do Estado, né? E, enfim, a nossa vida estava tudo muito bem, né? Aparentemente, estava tudo muito bem. E em 2020, com a questão da pandemia, eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus, né? Eu estava completamente desconectado da Leninha, eu estava completamente envolvido no meu trabalho, né? Vivendo, de fato, a vida só focada ali no profissional. Saía com os amigos e tal, e fazia o que eu queria, mas eu sabia que, no fundo, aquilo não estava legal, entendeu? Porque, gente, todo homem casado, ele sabe que as coisas não estão legal. Você que está assistindo, talvez você esteja passando por isso, você sabe o que você precisa tratar, né? A primeira coisa é você resolver uma questão fundamental para você ter um posicionamento como sacerdote, como um protetor, como um provedor do seu lar. É você resolver suas questões relacionadas à paternidade. Eu tenho falado muito sobre isso também hoje, né, atualmente, porque eu entendo que todos os traumas e bloqueios, a maioria deles, 90% deles, vem desse bloqueio de paternidade. E isso, eu vivi isso na pele, tanto quanto filho como pai. E eu não consegui, durante muito tempo, ser um bom filho, receber do meu pai o amor, porque eu tive desconectado dele por muito tempo. Eu fui encontrar meu pai
no início de 2021. A gente foi estar junto depois de mais de 25 anos. E também isso eu passei para os meus filhos, a falta de conexão com os meus filhos. Então isso me deixou várias feridas, culpa, eu carreguei muita culpa, muita coisa, que fez com que quando eu conheci a Leninha, eu despejasse isso dentro do meu casamento. Então eu era um cara totalmente focado no trabalho, todo lugar que eu entrava para fazer negócio, eu dava resultado, mas no meu casamento, na criação de filhos, na minha vida pessoal, eu estava completamente destruído. Quando veio a pandemia, eu falo que foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Eu sei que milhões de pessoas perderam pessoas e todo o meu respeito aqui. Mas, para mim, a pandemia me trouxe, de fato, o meu encontro com Jesus, me trouxe, de fato, a consciência de quem eu sou e do que eu deveria fazer nessa terra. E aí, lá no começo de 2020, eu comecei a fazer perguntas para Deus. Poxa vida, eu estou desconectado da minha esposa, dos meus filhos, e o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiquei doente em 2020, não peguei Covid e tal, e eu ficava observando famílias perdendo pessoas queridas e tal, e eu ficava fazendo pergunta para Deus, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado e eu estou aqui ainda. O que eu tenho que fazer aqui nessa terra? E essa pergunta, fazendo ela durante um ano inteiro, as respostas começaram a vir. Por quê? Porque o Senhor é seu Pai. E Ele sempre vai responder quando você tem um coração quebrantado, um coração que de fato está buscando a verdade. Não importa o que você viva. Quando você está buscando a verdade acerca de quem você é e do que você precisa fazer nessa terra, você vai encontrar as respostas. Está tudo dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E aí isso começou a sair de dentro de mim. E aí no final de 2020, eu passei mal no escritório que eu tinha, além do governo, eu tinha um negócio também lá, e eu passei mal nesse escritório, e a partir daquele dia eu comecei a ter um posicionamento completamente diferente. E aí eu tive um encontro com o Senhor, foi poderoso e tal, e depois eu peguei a Covid. E aí a Covid, a doença que eu peguei efetivamente, eu fui internado, fiquei com mais de 90% do pulmão comprometido, vivi algo sobrenatural no hospital e tal. Ali eu me resolvi com Leninha também em relação a adultério, né? Que eu traí a Leninha 2 vezes. E quando eu entendi isso, aí você está olhando aí falando, meu Deus, ele traiu a esposa. Muita gente trai a esposa todo dia com pornografia, com pensamentos acerca de outras mulheres, só não consome isso fisicamente, mas é uma forma de traição também. Então você tem que ficar ligado nisso o tempo inteiro. Por isso que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso amigo. Ele é uma pessoa. Quando eu entendi isso, amigo, eu fui resolver tudo da minha vida. E quando eu resolvi isso, eu fiquei doente, fui para o hospital e tal, e a gente passou tempo junto em casa, antes e depois da internação. E quando a Leninha brinca, vou jogar vocês da janela tal, ela sabe exatamente que foi durante a pandemia que eu fui completamente transformado de fato. Eu tive a consciência de quem o Senhor é, de quem eu sou e do que eu devo fazer aqui. Eu fiquei praticamente uns 6 meses dentro de casa, em completa comunhão com o Senhor, oração, adoração e desenhando o que Ele estava me mostrando ali para os próximos anos. Então ali Ele falou comigo claramente, legado, essa é a palavra. É pelo legado que você vai continuar aqui nessa terra. E você vai ficar comigo. Você não vai desviar mais nem para a direita, nem para a esquerda. Não é sobre religião, porque eu, de fato, nunca fui religioso. Para vocês terem uma ideia, eu fui ler Bíblia em 2021. Para vocês terem uma ideia. Então, o Senhor falou claramente comigo sobre legado, sobre a construção de um legado acerca de um casamento transformado e sobre a paternidade. Ou seja, meus filhos vão se lembrar de mim, não por aquilo que eles tiveram de convivência comigo, mas aquilo que eu construí a partir da consciência de que a paternidade
é o princípio milenar da prosperidade. E eu vou ser um mensageiro da paternidade de Deus. Eu já sou isso e eu vou continuar sendo por todos os dias da minha vida. É óbvio que eu tenho dentro de mim, né? O Senhor me fez desse jeito. Quando a Heleninha falar, ele é colérico, ele é pancada. Até eu faço até o rugido do leão hoje. Mas o que eu posso falar para vocês? O Senhor me fez assim, é problema dele. É responsabilidade dele, quem eu sou, como eu sou, e eu vou fazer o que precisa ser feito. E a intensidade com que eu fiz tudo que não agradava, essa intensidade que eu fiz, tudo que não agradava o coração dele, agora eu coloco intensidade naquilo que agrada o coração dele. E essa é a verdadeira transformação. É quando você inverte isso, usa tudo que você passou, tudo que você causou na vida das pessoas, tudo que você sofreu também, porque é óbvio que eu entreguei aquilo que eu tinha para a Leninha, hoje eu entendo isso, e eu pego isso e falo, cara, eu vou falar disso na internet, vou falar disso nas palestras, vou falar disso nos eventos, e eu não vou me esconder, porque eu sou um canal de cura. Quando vocês falam assim, nós restauramos centenas, milhares de casamentos, é porque vocês estavam dispostos para ser usados. Porque Exatamente. quem faz isso é o Senhor. Então, não importa quem eu sou um trapo de imundiça. Eu sou isso. Eu sou um vaso de barro. Mas quando eu me deixo ser usado pelo Senhor, cara, Ele vai me usar naquilo que eu realmente sofri. E eu e Leninha, nossa, quanta coisa a gente passou junto. E ela eu gosto de falar isso para todo mundo, ela é de fato a representação do Espírito Santo na minha vida. E eu não abro mão de ter ela como minha conselheira hoje. E eu tenho escutado cada vez mais. E eu tenho meditado cada vez mais naquilo que a gente precisa fazer. E é por isso que agora, no dia 14, já vou pegar o gancho aqui e convidar você que está assistindo essa live, no dia 14 agora, sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, eu e minha esposa, a gente está realizando aqui a nossa primeira imersão de casais, é a imersão Casal Transformado, onde nós vamos contar todas as nossas experiências e entregar como que a gente conseguiu sair disso. Para casais que estão realmente precisando, nesse momento, de ter uma transformação, seja na vida financeira, na vida sexual, na vida espiritual, ou seja, para que você possa desenvolver uma unidade que nada vai romper isso. O que a Leninha fez? Ela foi para o Senhor, parou de reclamar comigo. Aqui, ó, um triângulo, tá? Imagina um triângulo. Ela foi no Senhor e foi lá e ficou falando para o Senhor. Senhor, ou você transforma esse homem ou você leva ele embora. Senhor, resolve isso. E ficou indo. E eu aqui. E o Senhor aqui comigo. Deixa ele vir. Deixa ele criar consciência. Eu não vou invadir. É ele que tem que aceitar. Você que é marido aí, você tem que aceitar para ser transformado. Você tem que aceitar. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo para mudar hábitos que você sabe que não alegra o coração da sua esposa. Eu tenho o tempo inteiro hoje na minha consciência gerar memórias positivas na Leninha. A gente teve 12 anos de casado, ela fala desses baixos, né? Da parte baixa, mas a gente teve momento bom também. Só que o tanto de momento bom não foi suficiente para cobrir o saldo negativo. Então, hoje, eu sou intencional em gerar saldo positivo. Por quê? Porque, cara, eu sei que uma esposa alegre, uma esposa feliz em casa, ela te ajuda a prosperar. Hoje eu tenho a alegria de ver aqui o João Paulo, o João Vitor, a gente está junto aqui na plataforma, a gente tem o nosso espaço aqui dentro, a gente conquistou isso aqui, tem uma equipe junto com a gente. Por quê? Porque é pelo propósito. E aí é óbvio que a gente está numa jornada de transformação constante. Nós não somos ainda, e nem vamos ser, o casal perfeito. A gente ainda tem as nossas tretas, ainda tem os nossos conflitos, mas nós decidimos
não largar um do outro, jamais, E olha, independente do que hoje aconteça. Os nossos filhos, só um minutinho, amor, deixa eu só concluir aqui. Os nossos filhos, óbvio que o João Paulo e o João Vitor, a gente ainda tem coisas para resolver dentro da nossa família, mas nós decidimos resolver tudo. E tudo o Senhor tem trago à luz e a gente resolve rápido. A gente criou a consciência de resolver as situações com velocidade, para a gente poder avançar naquilo que Ele nos chamou. E essa imersão dia 14 é para todos os casais que em alguma área da vida precisam desenvolver unidade, para ficar completa. A tríade do espírito, alma e corpo, do esposo e da esposa, se conectando com o Senhor. E eu quero convidar vocês, para você que está aí assistindo, tá? Para quem é do casal, cheque aí. Você vai chamar o casal check depois lá e falar, ó, eu quero ir na imersão do Alexandre e da Leninha. Ele falou que tem uma oferta especial aí, como é que eu vou, tá? Hoje o ticket é 297 para o casal, tá? Mas você procura o casal check lá, que nós vamos dar uma condição especial para você estar junto com a gente aí. Só que só vale até amanhã, meio-dia, para quem está assistindo essa live aí, tá bom? eu ia Fala, falar que hoje a gente vive, né? Parte do tempo a gente vive juntos aqui em São Paulo, né? Eu não estou mais trabalhando fora e a gente vem juntos para a plataforma, fica em casa juntos. E aí, gente, hoje eu não falo de jogar mais ninguém, tá? Da janela. Eu vejo que lá atrás, na pandemia, já foi o início da nossa unidade como casal, né? E o tanto que é importante, assim, essa leveza que vocês trazem para gerar essa unidade no casamento. Hoje, nós vemos como casal e como família, como é importante a unidade de linguagem, a unidade de propósito, a unidade de pensamentos e como isso é disruptivo. Como nós estamos vivendo milagres, como nós estamos vivendo experiências maravilhosas por estar em unidade. Né? Eu não lembro mais quando é que a gente dormiu. Você lembra, amor? Brigados? Tem tempo? Tem tempo, hein? Olha, Ainda bem. gente, isso acontecia. Nos 10 anos lá atrás, isso aconteceu várias vezes. Eu ficava com aquele coração angustiado, ficava esperando a noite inteira a hora de fazer as pazes, gente. E aí hoje eu fico muito feliz, porque isso não acontece mais. E a gente sabe que na falta de unidade, as coisas travam, né? O financeiro fica travado, a família fica travado, e aí nunca vai desfrutar do melhor dessa terra. Com falta de unidade, não prospera. É impressionante como o momento em que a gente decidiu, que a gente se posicionou, o quão grandes coisas nós temos vivido. Hoje eu estava conversando com uma mulher, e eu fiquei assim, meu Deus, vou falar uma expressão aqui, eu fiquei assim, caraca, como que é ensinar isso hoje? Porque não é fácil você virar para uma mulher e falar para ela assim, olha, você vai virar para o seu esposo e falar para ele que se ele quiser, vocês vão. Se ele decidir que não, tá tudo certo. Porque ela já havia decidido vir para São Paulo, já tinha falado para o chefe, aconteceu hoje, viu, amor? Ela já tinha falado para o chefe que sim, que vinha aqui para São Paulo e tal, antes de falar para o marido. E aí o marido empinou a carroça, falou assim, mas às vezes ele pode até estar querendo, né? Mas como ela decidiu, ele empinou a carroça. E eu falei para ela assim, olha, você vai falar para o seu esposo que vocês não vão vir, que se ele sentir no coração dele que vocês vão vir. Aí eu fiquei pensando assim, falei, nossa, isso é muito difícil de ouvir. Dependendo do nível de entendimento que a mulher está, porque a submissão, né? Deixar o esposo dar essa decisão, às vezes isso é doído. Principalmente para as mulheres modernas, para as mulheres mais viril, para as mulheres que tomaram o papel do esposo. Elas já têm essa ida, elas não querem esperar uma permissão do esposo. Então, hoje, eu falando isso para ela, eu falei, gente, caraca, um dia isso para mim foi muito difícil. Para mim foi muito difícil um dia. E hoje não, hoje é simples. Hoje me perguntaram na aula do pós-IP,
falou assim, como que é deixar, incentivar o esposo a tomar o seu papel? Eu falei, gente, é algo simples, mas ao mesmo tempo é difícil, é deixar. É literalmente você deixar ele exercer o papel dele. E o homem também, é literalmente você deixar a sua esposa exercer o papel dela. E quietar. É engraçado porque é simples, mas não é simples de fato de você parar. As mulheres que têm o hábito aí de tomar frente, de decidir, de fazer, de acontecer, de trocar a lâmpada, de matar a barata, né? De trazer recursos para casa, ela se aquietar, ela frear e deixar o esposo tomar o lugar dele, de honra do lugar dele. Eu sei que isso muitas vezes é muito difícil, mas é uma chave preciosa. Isso é poderoso. O homem estabelecido no lugar dele, a mulher estabelecida no lugar dela, isso traz uma unidade poderosa. Top. É isso aí. Gente, eu vou ter que encerrar a live. Eu queria perguntar aí para os meninos o que eles podem fazer aqui de divertido agora, assim, do nada. De divertido? Vamos fazer, é porque minha bateria está acabando e eu estou sem carregador aqui. Mas vamos tocando aí, se acabar, um beijo para todo mundo. Vocês querem o quê? Divertido? Fala do homem contando para a mulher que traiu O ela. homem contando pra mulher que tá no celular. É. Pega ela. Calma aí que minha filha acabou de acordar. Um minuto. Tá. Bom, enquanto isso, gente, você que está aí assistindo, nós estamos aqui ao vivo com o Casal Check e estamos compartilhando um pouquinho de experiências aí sobre casamento, porque no dia 14 agora, sábado, a gente vai ter a imersão Casal Transformado. Eu e minha esposa, Leninha Morelli, que está aqui abaixo do vídeo aí, nós estamos realizando essa imersão. Vamos ter também alguns convidados especiais aí nesse dia. E você pode estar junto com a gente aqui na plataforma internacional, em Alphaville, São Paulo. Vai ser um dia poderoso, tá? O link para inscrição está aí na bio. Você que é seguidor do Casal Check, você vai ter uma oferta super especial só para quem está nessa live. Manda um direct para o Casal Check, que eles vão te falar qual é a oferta aí, tá bom? Fala aí, vamos lá. Eu ia falar isso agora. Eu leio Vou liberar. na tela e você tá? Liberado. Faz na tela. Seu carregador Vou estava aí. vou falar que vou fazer. E aí eu vejo. Eu peguei, mas estava carregando com o meu celular. Deixa eu só comentar. Tá desativado ainda, não tá? Pra mim Eu tá ativei. parecendo desativado ainda. Não. Tá desativado. Daqui. Mas tá ativado. Eu vou desativar e ativar de novo. Nosso bebê tomou vacina hoje nas duas pernas, nos dois braços, tá daquele jeito. A chorosa. Ó, quando vocês falarem ok, a gente. Ah, é? Ok, pode Vai ser ir. como? Me ajuda. Faz o da Amanda. Você vai perguntar uma coisa pra mim e eu leio quem é a Amanda. É? Tá vendo que o negócio aqui é criatividade. Vai lá. Tá bom? Já agora? Agora, ele falou agora, a gente faz agora. Vai lá. Valendo! Bom, é o seguinte, vamos responder aqui, ó. Ou vamos fazer o seguinte, vocês fazem uma pergunta pra gente sobre... É mais que vai ficar mais legal. Vocês fazem uma pergunta pra gente sobre qualquer coisa assim, e a gente vai responder aqui do nosso jeito. Pode ser sobre uma ex, namorada, alguma coisa assim relacionada a isso, e a gente manda aqui. Vamos lá. Acho que é mais legal. Então eu já vou perguntar aí. Bora. Então eu já vou perguntar. Qual foi a última vez que você recebeu mensagem de uma ex sua? Você recebeu alguma mensagem, Júlio? Quando? Olha a cara dela já. Ô, mas Quando foi? ele pegou pesado. Quando isso foi a aí. última mensagem? Calma aí, pô. Vai, fala. Eu vou Quando falar. foi a última Estamos ao mensagem? vivo, calma. Não, quando foi a última mensagem que você recebeu? Faz tempo. Ah, faz tempo quanto? Não Faz- é pra receber, nem faz tempo. Não, eu não entendo, tá bloqueada São lá. mais de 10 anos de casado. Bloqueado. Bloquear. Não tá bloqueada, eu não tenho Bloqueou. contato. Eu Ah, não tenho não tem eu não contato? tenho contato. Olha, pegou pesado nessa aí. Manda eu. Não tenho, não, poxa. Não tenho, não, só tenho olhos. É boa, viu?
Ô, Júlio, você tem a senha do seu celular, você A mantém senha do meu guardada, né? celular é meu, né? O celular não pode ter senha. Não, o que é seu é meu, o que é meu continua sendo meu e a senha. Ela tenho. fala assim: o que é seu é meu, o que é meu é meu, o que é seu é meu também. É tipo assim, ela domina tudo. Eu não tenho essas paradas, não. A gente leva na brincadeira, mas o meu celular é destravado, o WhatsApp é Sempre destravado. foi, tudo nosso. Ela vê sempre tudo foi. direct do meu Instagram pessoal. A gente foi sempre muito aberto. Então, para quem tá nos assistindo, gente, quem tiver oportunidade, entre na mentoria, entre na imersão desse casal maravilhoso que a gente teve a oportunidade de estar junto, de conhecer. Por quê? Às vezes a gente tem algo dentro da gente que a gente não consegue expor pro esposo. Mas a gente tem facilidade de expor quando a gente está numa imersão. Porque a gente consegue ouvir histórias de tantos casais que a gente vê que a nossa é muito pequena. É algo muito pequeno para ser resolvido. Então, quando a gente está com todo mundo, ou quando está com um casal maravilhoso desse, que a gente consegue ter um momento e acabar se abrindo e tendo um conselho para poder resolver essa situação, é muito importante. Então, às vezes, você não consegue falar com o esposo com a esposa. Mas aí, numa dessa, você marca um golaço e aí o casamento voa. Então, você que está aí, não perca. Porque assim como os homens erram demais, nós mulheres aqui, como a Leninha falou, a geração das erra mulheres... menos que as mulheres, né? A geração das mulheres de hoje são mulheres mandonas. E eu posso me incluir um pouco nisso. Porque eu... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. A gente aqui entra num conceito. Nós somos um casal que a gente gosta muito de conversar. Vocês viram que eu falo muito, né? A gente gosta de conversar. Então a gente entra nesse conceito aqui. É que assim, era uma parada assim, você falou que o Ale é colérico, eu sou uma mistura de colérico com sanguíneo. Eu era sanguíneo hemorrágico. Daí eu curei, fiquei só um sanguíneo ali, mais ou menos, junto com o colérico. Então, toda vez que ela queria bater de frente comigo, tomar uma decisão, eu falava assim, amor, só de raiva eu não vou fazer. E aí no começo que a gente falou lá, que a gente teve muita briga no nosso casamento, foi por conta disso. Porque ela queria impor uma coisa, eu falava assim, não vou fazer. E aí a gente brigava. E aí chegou no consenso assim, olha, se você chegar e pedir com carinho, e mostrar que você não está querendo mandar em mim, eu vou fazer o que você quiser. Aí ela pegou as manhas, hoje em dia ela pega tudo, cartão de crédito, ela vai, hoje em dia ela faz o que ela quiser. A gente faz, mas isso você só vai aprender nessa imersão desse casal maravilhoso. Então é necessário, a galera que está aqui, gente, é necessário. E o maior investimento que você pode fazer é na sua família. E o Ale falou uma parada ali muito louca. Ele falou assim, sobre os bloqueios de paternidade. Quando você tem um bloqueio com seu pai, você não prospera. E é verdade, porque quando você tem um bloqueio com o pai, você tem um bloqueio com Deus também. Você tem um bloqueio de relacionamento com Deus. Porque a figura paterna, ela representa isso. E aí o bloqueio de paternidade te impede de prosperar, consequentemente, teu casamento vai ruir. Porque você não vai prosperar, vai atrair uma série de outros problemas. Então, se você quiser fazer um investimento na sua vida de verdade, você que está aqui, você que veio pelo Casal Check, você que vai ver essa live gravada, que a gente vai deixar salva aqui na nossa página, invista na sua família. Está tendo a oportunidade de se conectar com pessoas que vai te ajudar a destravar. Poxa, eu não consigo desbloquear essa mulher. Ela não consegue desbloquear. É óbvio, a gente não vai conseguir desbloquear um ao outro. Mas ela conversando talvez com a Leninha, eu conversando com a Lê, ou seja, a gente procurando pessoas que têm maturidade, pessoas que estão à frente, que já viveram coisas que a gente ainda não viveu e que tem ali o caminho das pedras para aquilo que a gente está passando no momento, vai falar, olha, vai por aqui, eu já passei por isso. Eu já vivi essa situação, eu sei que você está passando, eu sei que você está enfrentando no seu casamento, você vai conseguir sair disso. Então você que está aqui, se você quiser fazer um investimento de verdade na sua vida em 2023, investe na sua família. É o maior investimento que você vai fazer. Se a tua casa, o teu casamento, se vocês estiverem bem, com toda certeza vocês vão começar a prosperar em 2023 e ninguém vai parar vocês. Uau, é isso aí. Tá feito. Ó, casal, gratidão, viu? Muito obrigado aí pela participação de vocês hoje aqui com a gente. Eu sei que eu chamei vocês aí em cima da hora, tá? Mas assim, vocês já estão convidadíssimos para estar aqui com a gente, tá bom? E vim alegrar aqui o ambiente também, porque eu não tenho dúvida que vai ter momentos aqui de confronto, porque é um pouco confrontador você fazer um evento desse e colocar algumas verdades, né? E eu posso falar por mim. Dificilmente eu ia em eventos de casais, porque eu sabia que ia dar treta para o meu lado, né? Normalmente o homem é mais reservado nas suas questões e eu quero falar para todo homem que estiver nessa live aí,
vem que eu sei como é que nós vamos resolver, tá? Eu era um cara muito fechado para esse tipo de coisa. Quando eu entendi que isso é uma das sementes mais poderosas para mim ter resultados nos negócios, ou seja, eu cuido da minha família, eu cuido da minha esposa, eu resolvo a coisa em casa e o meu negócio começa a prosperar. Então, se você está focado em negócio, faz o seguinte, começa a olhar para o seu casamento, porque seu casamento é a base para que você possa ter um negócio próspero, tá? Então, vem que vai ser bacana. Eu vou te dar uns tapinhas no peito de leve, que eu tenho esse chamado para te ativar, para você virar um leão, mas um leão posicionado, sacerdote, protetor e provedor da sua casa. Vem que nós vamos se divertir. Tem uma mesa de sinuca aqui no local, aqui na plataforma. Vai ter uma mesa de sinuca. A gente vai ter tempo para descontrair também. E o Casal Check, se tiver agenda aí, vai estar aqui com a gente também para contar um pouco de história, para trazer um humor para nós aí, tá bom? Não estou dizendo que eles vão estar, tá, gente? Porque eu não fiz agenda com eles, mas se eles tiverem condições, já estão super convidados. Mas esse evento vai ser, de fato, algo que vai ser uma divisão aí na sua vida de casado, tá? As esposas, os maridos que estiverem assistindo, vem, gente, vem, que vocês vão acessar uma nova frequência no seu casamento, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, Casal Check. Contem comigo, tá bom? Já sabe disso. Cara, aquele dia no Zoom foi poderoso, mano. Eu guardei aquele dia no coração. Eu vi, assim, ó, o agir do Senhor ali o tempo inteiro. Eu entrei naquele Zoom lá, eu falei, cara, não tem nada para falar. De repente, foi uma doideira. Você falou aquilo tudo, imagina você preparando. Rapaz, foi o Senhor, mano. Foi o Senhor. E foi muito, muito bom, cara. Foi muito bom aquele dia. Então, gratidão a vocês aí. Um beijo na família. Minha esposa, daqui a pouquinho a gente se vê. Valeu demais, gente. Pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. E com certeza vocês vão estar junto com a gente aí na mentoria do Master Ride também lá, falando com os casais. Vamos estar fazendo outras coisas juntos aí para ajudar essa galera a destravar. Tamo junto, viu? Um abraço. Tchau.